Fala galera, aqui quem fala é o Gabriel Agatti. Hoje eu vou trazer para vocês o Team Report do time que eu usei para vencer o Regional de Joinville. Esse time é atualmente o melhor time do formato, ou pelo menos é o que mais tem resultados, tá? Eu venci o Regional e além desse resultado eu fiquei em segundo no Grand Challenge que eu coloquei aqui no canal. Quem não assistiu, assista, é muito legal. E também tivemos jogadores ao redor do mundo todo usando o time, indo bem com o time. Então, por exemplo, o Paul Chua ficou em segundo lugar no Regional dos Estados Unidos, o Sebas ficou em segundo lugar no próprio Regional de Joinville. E agora nós tivemos o Torvive, né, o espanhol, ficando em segundo lugar no Regional Europeu. É um time muito forte. Eu montei esse time e eu vou passar aqui para vocês as spreads, os pokémons e algumas dicas do time também, tá bom, pessoal? Quem gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar um comentário, um like. E eu espero que isso ajude vocês aí, a galera que vai pro internacional da América Latina, ajude a galera a se preparar, a quem tá jogando batalha online também ajude, enfim. Eu espero que seja um bom vídeo para vocês, tá bom? Antes de começar a falar do time, eu queria falar um pouco do processo de criação do time, tá? O processo de criação do time basicamente começou há mais de um ano atrás no regional de Natal, tá? Então esse foi o primeiro regional que aconteceu no Brasil, todos, tá? E deixa eu só ajeitar aqui pra vocês. E eu venci esse regional também, usando um time que vocês já conseguem ver aqui, é muito parecido com, com o time que eu usei. A Regulation na época era março de 2023, né? Era a Regulation B. E aí a gente vê aqui, eu vou até clicar no time para vocês verem. Como vocês podem ver, é um time muito parecido com, com o que eu usei em Joinville, tá? Eu também estava de Choice Band Garchomp, eu também estava de Citrus Berry Amoonguss, eu também estava com Fire Type Intimidate, eu também estava com Choice Specs Fairy Type, no caso da Ninetales, eu também estava com a Veking Gambit, eu também estava com exatamente o mesmo set do Dragonite, tá? Então é um time muito parecido. E como foi que eu cheguei nesse time? Esse time é basicamente um Good Stuffs, né? São basicamente os Pokémons com alta utilidade, alto base stats, né? Base stats alto e uma ótima sinergia, tanto ofensiva quanto defensiva. Então vamos pensar primeiro na sinergia ofensiva, né? Vamos pensar, por exemplo, o Garchomp com o Dragonite. Garchomp dando Earthquake, do lado um Dragonite dando um Terra Blast voador. O que entra nisso, né? Eu te pergunto, o que entra nisso? Pouquíssimos Pokémons conseguem sobreviver a essa combinação. Então, por exemplo, o que resiste terra, né? Grama. E justamente o Dragonite bate super efetivo nisso, né? Também, por exemplo, voadores vão receber dano neutro e assim por diante. Então, Ground mais voador é uma sinergia ofensiva muito roubada. O time joga muito em torno disso, essa é uma lead comum do time, Garchomp e Dragonite. E para completar ainda o core ofensivo, você tem a Fluttermane, que é um Pokémon de fada. Fada é um ótimo tipo, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Ela tem dano em área com o Dazzling e, e ela vai ganhar de Pokémons dragão, por exemplo. Isso é um problema para o Dragonite e para o Garchomp, porque eles levam um dano super efetivo disso. E, em contrapartida, o Garchomp vai ganhar de Steel Types, né, para Fluttermane, porque ele é um Pokémon de terra. Então, esse é mais ou menos os fundamentos da sinergia ofensiva do time. E pensando na sinergia defensiva do time, você pode ver que os Pokémons eles cobrem muito bem a fraqueza um do outro. Eu gosto muito de usar como exemplo o Dragonite com o Kingambit. Então, o Kingambit ele é fraco a quê? Ele é fraco a lutador, né? Ah, o Dragonite é voador, ele ganha de lutador. Putz, mas o Dragonite ele é fraco a gelo, ele é fraco a fada, né? Ele é fraco a pedra, né? Pô, o Kingambit ele resiste pedra, ele resiste gelo e ele dá super efetivo em fada, né? Porque ele é um Steel Type. Então os dois juntos são muito roubados. Nossa, o Kingambit ele é fraco a terra, né? A Ground. Pô, o Dragonite é imune a Ground. E assim por diante. A gente tem aqui o core que também inclui a Fluttermane, né? Que a gente muitas vezes ouve falar como Fantasy Core, né? Que é o Fairy Steel Dragon.
E é exatamente a mesma coisa, né? Então, o que ganha do Dragonite? Ah, dragão, né? Dragão ganha de Dragonite. Pô, a Fluttermane é fada, ela ganha de dragão. Pô, o que ganha da Fluttermane? Steel types, né? E o Steel é super efetivo. Pô, o Kingambit resiste Steel types. E ainda tem o Low Kick aqui pra lidar com o Kingambit. Tem o Cautel Cleave pra lidar com o Goldengo. E assim vai. E apesar de eu estar falando desse time, é claro que isso tudo se aplica ao meu time. Eu vou até voltar aqui na tela. É claro que isso também se aplica ao meu time de. Perdão. Ao meu time de Joinville. Né? Porque é exatamente a mesma coisa. A única diferença é que a gente tem um Incineroar no lugar da Arcanine e uma Ninetales no lugar da Fluttermane. Tá? Mas então é basicamente um time que tem redireção. Redireção tá muito forte no formato. Né? Você pode ver que quase todo time nos top 8 vai ter ou Follow Me ou Rose de Powder. Então no caso o Amungus. Tem Intimidate Fake Out com Incineroar. Tem dano em área com a Ninetales e com o Garchomp. Tem sinergia ofensiva e defensiva muito boas. Então é um time bem completo. Não é à toa que é um excelente time e teve tantos resultados bons é, ao redor do mundo. E agora eu vou falar um pouco então individualmente dos Pokémons, tá? Eu vou começar com o Garchomp, porque o Garchomp é muito simples. O Garchomp, ele é um dos melhores Pokémons desse formato, ponto. Talvez ele seja até o melhor Pokémon desse formato. O Garchomp tem base stats altíssimos, então ele é muito rápido pro formato, ele tem muito ataque, e ele ainda tem muito bulk, é que esse aqui não tem investimento em bulk, mas ele tem 108 de HP, 95 de def, 85 de SPDF, é muita coisa, tá? Ele tem uma ótima habilidade que é Rough Skin, essa é uma habilidade muito útil, porque esse meta tá muito físico, né? Tem muitos atacantes físicos no formato, então acaba sendo muito útil para quebrar Focus Sash de Sneasler, por exemplo, para counterar a Population Bomb de Malshode, ou então simplesmente para completar algum dano de algum atacante físico que resolveu bater no Garchomp. Então a habilidade dele é muito útil, ele tem base stats muito bons e ele tem uma tipagem muito boa também. Esse é um meta que quem está prestando atenção sabe que os dragões são roubados. Os dragões são completamente roubados nesses metas. Então, Garchomp, Dragonite, Arcaludon, Baxcalibur, Hydreigon, todos esses são excelentes pokémons, muito fortes, dão muito dano. E além disso tudo, eles são muito bons contra Fire, Water, Grass, né? Fogo, água e grama, porque eles resistem a esses três tipos, e são três tipos muito fortes no formato, né? Então, a gente tem diversos Fire types no meta, né? Incineroar, Volcarona, Magmar, Talonflame, enfim. Vários Grass types bons também, né? Amungus, Rillaboom. E vários Water types bons também, né? E então você resistir a esses três tipos primários é muito útil nesse meta. É, os Pokémon de água tem a chuva, né? O Basculegion, o Pelipper, Dondoso, enfim. A própria Primarina. Então você resistir a esses tipos acaba sendo muito útil. É claro que o Garchomp em si, ele não vai resistir grama e água. Mas ele vai ter um plus muito grande em relação aos outros dragões, que é o Ground Type. E o Ground Type, ele é roubadíssimo nesse formato. O Ground Type sempre foi um dos melhores tipos ofensivamente falando, né? Bate super efetivo em muita coisa. E muita coisa importante também, né? Então Steel Types, Fire Types, né? Tipos muito fortes. Ground Type bate super efetivo. Só que além disso, a gente tem um Pokémon que isso não é falado muito, mas a gente tem um Pokémon nesse meta que centraliza muito o meta, que é o Arcaludon. O Arcaludon, galera, ele é Dragon e Steel. Ele dá muito dano. Ele tem uma ótima habilidade que é Stamina. Então ele pode setar a defesa com Stamina, ele pode setar o Special Attack com o Electroshot na chuva. E ele dá muito dano. E ele tem um tipo bom, né? Que ele é Steel Dragon. Então, ele só tem duas fraquezas, que é Ground e Lutador, e ele é muito difícil de remover. Justamente por conta do Stamina e por conta da Salt Vest. E visto que ele é muito difícil de remover, a gente precisa de pokémons que dão muito dano no Arcaludon, certo? Só que tem poucos pokémons no formato que fazem isso. Pouquíssimos. Se eu pesquisar aqui Ground Types, você vai ver, vou até pesquisar por Base Stat. Vocês vão ver que tem pouquíssimos Ground Types bons. Né? Então você tem o Garchomp, você tem as Ursalunas que são muito boas, mas sofrem contra a chuva. E é isso.
Os outros Pokémons Ground, tem alguns Pokémons que até tem espaço no formato, né? Excadrill é um bom Pokémon, muito forte. Gliscor tem recebido alguma usagem recentemente, ele é útil contra algumas coisas. É, tem alguns Pokémons que são úteis aqui, né? Mas Gastrodon tem o seu valor também. Mas você vai ver que esse formato tem uma carência muito grande de Ground Types, né? Principalmente Ground Types rápidos, né? Se a gente olhar aqui, os Ground Types que passam Arcaludon, por exemplo, são pouquíssimos, né? Você tem o de relevante, você tem basicamente Excadrill. Talvez o Crocodile tenha algum potencial, mas ele sofre contra a chuva, assim como o Excadrill. Então a gente consegue ver rapidamente aqui que o Garchomp ele é, a primeiro momento, uma das melhores respostas de Arcaludon no formato. E o Arcaludon é um Pokémon fortíssimo. Chuva, né? Chuva, pra quem não sabe, Pelipper, Basculegion, Arcaludon, né? Geralmente um Steel Type, né? Pode ser Goldengo, Kingambit. Muitas vezes Amoonguss, ou então Mausepe. É um archetype fortíssimo. Então o Garchomp ele é uma boa resposta para Arcaludon e uma das poucas boas respostas para Arcaludon, e ele ainda é bom contra várias outras coisas do meta. Eu vou até um pouco mais longe nessa análise, vocês me perdoem, mas eu vou até um pouco mais longe nessa análise. É por isso que o Sneasler, ele é o top 1 usagem atualmente. Aí vão falar, não, é por causa do Dire Claw. Não é por causa do Dire Claw. O Sneasler, hoje, ele é top 1 em usagem porque ele bate em Arcaludon. E porque ele é rápido. Ele é um Pokémon que ele é rápido, ele dá muito dano, e ele tem Close Combat. E se o Arcaludon terá, ele leva Dire Claw, né? Se ele dá o Teragrass, ele leva o Dire Claw. Esse é o principal motivo de Sneasler ser top 1 em hoje em dia. Porque ele é uma das pouquíssimas respostas para Arcaludon, tá bom? Não tem nada a ver com... Quer dizer, tem. Também tem a ver com Dire Claw, que Dire Claw é um golpe roubado. Mas o principal motivo é a velocidade, o ataque e você poder dar dano no Arcaludon tanto antes quanto depois do Tera. Sneasler é um ótimo Pokémon. Eu vou falar, mas inclusive Garchomp é um ótimo Pokémon contra Sneasler, né? Porque ele dá dano super efetivo e ele quebra o Fox Sash com o Rough Skin. Mas enfim, isso aqui é um Team Report, não é uma análise do meta. Mas eu acho importante vocês saberem isso. Vocês vão jogar um campeonato, vocês têm que respeitar Caludon. Vocês precisam ou de um Pokémon lutador ou de um Pokémon Ground no time. No caso, esse time tem um Pokémon Ground, tá? Ou então, salvo exceções, assim. Vamos supor que, sei lá, você tem um Choice Specs time de Hydreigon que consiga consistentemente dar muito dano no Arcaludon. Talvez você não precise de um Ground Type ou de um Fighting Type, enfim. Mas são casos muito específicos. No geral, eu diria que é sim mandatório você ter ou um Ground ou um lutador no time. Justamente um dos motivos é o Arcaludon. E pode ter os dois, claro. Pode ter os dois também no time, não tem nenhum problema. Então esse é o Garchomp. O Garchomp aqui, ele foi feito para ser o mais rápido possível e dar o maior dano possível. Então a EV Spread é bem simples, é só Max Speed e Max Attack. 252, 252. E visto que eu estou usando Choice Band, eu preciso de um Tera defensivo, porque eu não tenho nem Protect, né? Eu não tenho Bulk, então assim, eu quero ficar pelo menos um pouquinho em campo, né? Então o Tera Steel acaba sendo o melhor Tera defensivo, porque você resiste gelo, você resiste fada e você resiste... gelo e fada. E dragão, Então o Tera Steel é o melhor Tera defensivo pro Garchomp. A escolha de golpes é bem simples, tanto um Dragon Claw Earthquake, acho que é bem óbvio que são ótimos golpes no Garchomp, né? E eu resolvi Rock Slide para bater em Talonflame principalmente. Esse time pode sofrer um pouco contra Talonflame. O Amoonguss não faz muito, se o Talonflame tem Taunt. Se o Talonflame tem o Wisp, ele é irritante pro King Gambit também. Enfim, eu escolhi o Rock Slide por conta disso, né? Eu poderia usar, por exemplo, o Poison Jab também para Primarina, só que eu acho que esse time não sofre tanto para Primarina, por incrível que pareça. E um Earthquake Choice Band dá muito dano na Primarina. Mas esse é o Garchomp. Muitas pessoas têm usado Life Orb no lugar de Choice Band pra esse Garchomp. E eu não vejo problema nenhum, tá? Eu acho o Life Orb um excelente item. Então se você quiser dropar Rock Slide, botar Protect, botar um Life Orb, fica à vontade. Tá? Não tem nenhum problema. Eu particularmente gosto muito do Choice Band, porque existem várias vezes que o Garchomp fica com um pouquinho de vida e aí é bom você não se matar. E eu não me incomodo muito de não ter Protect, de ficar alocado em golpe, porque eu posso só trocar, né? Esse time é muito bulk, né? Tem Incineroar, Amoonguss, King Gambit, AV, Dragonite Multiscale. Então se eu precisar trocar de golpe, eu posso simplesmente trocar o meu Garchomp.
O Garchomp é uma lead comum desse time. Garchomp Dragonite. Perdão, gente, eu tô um pouco gripado. Garchomp Dragonite, Garchomp Kingambit é uma boa lead também, Garchomp Ninetales, Garchomp qualquer coisa, tá? Garchomp é uma ótima lead, um ótimo Pokémon, você pode trazer em praticamente qualquer matchup. Tô muito fã do Garchomp. Agora vamos pro Dragonite, então. O Dragonite, ele tem um set que também não é tão comum, né? Que é o Lamberry. Eu resolvi usar esse set lá atrás, na Reg B, principalmente por causa de Spore, de Amungus, e acabou que nessa regulation. E Spore de Amungus e o Wisp de Talonflame, né? E acabou que nessa regulation acabou sendo bem útil contra Sneasler também. O Dragonite acaba sendo uma segunda resposta para Sneasler. O Dragonite ele acaba sendo um ótimo atacante de modo geral, só que ele tem um problema que é, ele quer muito da Terra, né? E se você ver o set dele, o único stab que ele tem é Terra Blast. Então você quer clicar Terra Blast. Então, o problema do Dragonite é que geralmente 90% das vezes que você traz ele pra partida, você traz ele na intenção de terar. Então, se seu oponente é esperto, ele vai jogar em cima disso. Mas não tem problema, porque o Dragonite é tão roubado que tudo bem. Multiscale é uma habilidade completamente broken. Multiscale basicamente garante que você vai ficar um turno a mais em campo. E um turno a mais em campo é muita coisa para um Pokémon que tem 134 de ataque. De base de ataque, né? 204 de ataque. O Dragonite não tem muito o que falar sobre ele. Essa velocidade aí é um speed creep, basicamente. Porque com 107 de velocidade, no Tailwind você passa Dragapult. Né? Então eu botei 108. Meu time nem tem Tailwind, mas seria para passar Pokémons que usam 107 para passar em Tailwind. E também isso é um speed creep que acaba passando, às vezes outros Dragonite. Hoje em dia acho que não, porque hoje em dia os Dragonites estão muito rápidos. Ursaluna, Moldish, né? Ursaluna Blood Moon, enfim. E Protect, Extreme Speed e Terra Blast eu acho que é bem padrão. Não tem muito segredo. Eu queria falar um pouco sobre Low Kick. Low Kick é um ótimo golpe para você pegar basicamente tudo que Terra Blast não pega. Então Kingambit, Kingambit, Tiranitar, principalmente, tá? E acaba sendo útil também o Low Kick em outros casos, como por exemplo Ursaluna também, tá? Então, em alguns matchups bem específicos, que você quer o Dragonite para lidar com uma ameaça específica, por exemplo uma Ursaluna, você pode até optar por não terar ele. Mas geralmente quando você traz ele, você tá sim na intenção de terar o Dragonite. E. Multiscale é uma habilidade muito quebrada. Agora estão usando muito Multiscale, o Dragonite. A galera começou a perceber que de fato é muito quebrado. E que você não se incomoda muito de levar o Intimidate, justamente porque você tem Kingambit. Kingambit ele countera Intimidate com o Defiant. E ele é um Steel Type. Steel Types, assim como eu falei já dos Grounds e dos Fighting Types, Steel Type é um tipo que está muito em alta. E dos Dragons. Steel Type está muito em alta no formato. Steel Type sempre foi um tipo bom. Defensivamente falando, é provavelmente o melhor tipo, né? E nesse meta, particularmente, acaba sendo muito bom porque tem muitos dragões no meta. Então é bom você resistir dragão. E também porque os Steel Types disponíveis no meta são muito bons. Então você tem, mais notoriamente, vou até pesquisar aqui Steel Types também. Mais notoriamente você tem Goldengo, Kingambit e Arcaladon, né? Mas você tem outros Steel Types que às vezes aparecem, tipo Metagross, Excadrill, né? Que eu já falei dele. Corviknight, que ganhou um regional recentemente junto com o Excadrill. Então você tem outras opções boas de Steel Type. Mas as melhores, assim, as mais consistentes são Goldengo, Kingambit e Arcaladon. Esse Kingambit, ele é o set padrão, é Assault Vest. Eu optei por Terra Dark, porque porque o Terra Dark ele é muito útil tanto ofensivamente quanto defensivamente, né? O Terra Dark é meio idiota, porque você ganha de Pokémons que você não deveria ganhar. Por exemplo, o Garchomp. Um Kingambit Terra Dark ganha de um Garchomp, porque cauta o Cleave mais Sucker Punch vai matar o Garchomp. E eu acho que a única coisa doida desse set seria a Speed do Kingambit. A Speed do Kingambit foi sugestão do Sebas, que foi em segundo lugar na regional, perdeu pra mim na final. E basicamente a gente percebeu que ter o Kingambit mais rápido é muito útil na Mirror, tá? Então a gente botou um Speed Creep bizarro, 116 de Speed, pra passar outros Kingambits. Foi bem útil no regional, pra mim, essa spread.
Eu não senti falta do bulk, eu não senti falta do dano. E eu passei muita coisa, eu passei Tiranitar, eu passei Incineroar, eu passei King Gambit, então muito boa esse spread, tá? O problema de eu estar divulgando ela agora é que provavelmente a galera vai dar speed creep nela, mas não tem problema. Porque eu não planejo mais usar esse time de qualquer jeito. E, e eu acho que vai chegar algum momento que você vai sentir falta de não ter bulk se rodar muito speed, mas enfim. Kingambit é um Pokémon extremamente roubado, tá? Ele é muito roubado, ele dá muito dano, ele tanca muito. É simples assim. Ele tem um golpe de prioridade muito bom, que é o Sucker Punch Stab. Ele não leva Intimidate, então você não consegue reduzir o dano dele só com o Will-O-Wisp, né? Mas eu tenho Lamberry, Dragonite, eu tenho Garchomp pra lidar com Fire Types. Então tudo bem. Tenho o Incineroar como troca. Kingambit, ele muitas vezes vem atrás nesse time, porque ele é uma troca muito segura, porque ele tem muitas resistências e ele é muito tanque. Então, frequentemente o Kingambit vem atrás, mas ele também pode vir como lead. Eu gosto muito de dar lead com ele e outro atacante físico, porque counter intimidate, né? Então, às vezes, contra um time de Incineroar um pouco mais defensivo, um time mais lento, né? Então, por exemplo, eu enfrentei um time de Incineroar e Rillaboom Goldengo, um time bem bulk, um time mais lento. Eu dei essa lead, Garchomp King Gambit. Porque mesmo se o cara dá lead de Incineroar, tudo bem. Você ganha um Defiant, o Garchomp mesmo intimidado dá muito dano, porque ele é Choice Band. Então você consegue ter muita pressão de dano desde o começo do jogo. O Kingambit é um Pokémon que eu sou muito fã, sempre gostei muito de usar ele. E ele tem uma sinergia muito boa, especialmente com o Dragonite, que eu já expliquei. E, e aí a gente vai pro meu membro favorito do time, que foi a Ninetales de Alola. A Ninetales de Alola, é, quando veio essa regulation, eu quis logo botar ela no lugar da Fluttermane por conta de chuva. Então, inicialmente, a minha ideia era usar a Ninetales contra a chuva. Só que acabou que a Ninetales ela é muito útil contra vários outros times. Porque com esse spread, que é uma spread que eu fiquei muito orgulhoso, eu fiquei muito tempo pensando nesse spread, e ela não é uma spread nada padrão. Com esse spread eu tanco muito, eu passo muita coisa no meta, mais especificamente eu passo até Annihilate, tá? Então até base 90 de speed. E eu dou bastante dano. Por mais que a Ninetales só tenha 81 de special attack, e eu não tenha tanto investimento assim, Blizzard tem um, um, um base power muito alto. E eu sou Tera Ice e Choice Specs. Então, pra um Choice Specs, essa Ninetales bate fofo. Só que ela dá dano o suficiente. E ela fica bastante tempo em campo porque ela é bulk. Então, essa spread aí, só pra vocês terem uma noção, essa spread você tanca a Population Bomb de Malshode, cara. Na neve, né? Que a defesa dela fica aumentada. Mas então ela é muito tanque. Então, por mais que inicialmente a ideia era ajudar contra a chuva, ela acaba ajudando contra várias outras coisas, né? Ela ajuda até contra Malzape, justamente por eu tancar a Pop Bomb e eu poder bater no Annihilate, né? Caso ele seja Terra Água, tem o Freeze Dry, né? Tem o Moonblast pra bater antes do Terra. E ela é muito útil também contra uns times mais lentos, com esses times de Incineroar, Amungus, ou Incineroar Rillaboom, com Ursaluna, né? Com o P2. Eu enfrentei muitos times desses com Flamigo, né? Que hoje em dia a galera já percebeu que esse tipo de Pokémon é um lixo, né? Agora não estão mais usando. Mas no regional usaram bastante. E, e a Ninetales é muito boa. Então ela é muito boa, ela bate em Grass, ela bate em. Ela bate em Grass, ela bate em Dragões, né? Então, como eu falei, dragão é um tipo que está muito em alta. Ela bate em Water Types por causa do Freeze Dry. Então ela é uma. Geralmente ela vem atrás contra a chuva, né? E geralmente contra esses times de P2, Ursalunense e tal, você pode trazer ela na frente mesmo. Pode dar ali de Ninetales Garchomp, Ninetales Incineroar. Garchomp acho que não recomendo nesse time de P2, mas. A Ninetales é boa até contra esses times de Hyper Offense, com Murkrow ou Insicot, esses times de Tailwind. A Ninetales é um Pokémon que surpreendentemente foi um dos MVPs da minha run. Muito fã dessa Ninetales, cara. Muito fã. E outro Pokémon que provavelmente agora que a spread está divulgada, a galera vai cripar e tal, mas dane-se. É... Então essa é a Ninetales. Em seguida a gente tem o Incineroar.
O Incineroar é bem basicão, ele é Goggles, Terra Ghost, um set padrão. Talvez a única coisa que não seja tão padrão assim seja o investimento em ataque. Mas eu gosto bastante de ter ataque no Incineroar para dar um daninho extra. Eu acho que, como nesse formato você não tem tanto dano assim, né, comparado com formatos anteriores, eu acho que você pode se dar o luxo de botar ataque no Incineroar, não tem nenhum problema. Você mata, por exemplo, o Goldengo que não tem muito bulk com esse spread, por exemplo. Isso é bem bom. Você tem um Rillaboom Max HP, é um roll a seu favor para matar. Knockoff, mata Dragapult fácil. Eu ganhei uma partida no regional porque o Flare Blitz matou um King Gambit depois de ter levado um Blizzard da Ninetales. Então, acho que foi isso a situação. Ele tinha levado algum daninho, acho que deve ter sido o Blizzard da Ninetales, depois ele levou o Flare Blitz e morreu. Então, fiquei bem feliz com esse spread do Incinerar. Terra Ghost é muito útil, né? Você perde sua fraqueza lutador, vira uma imunidade. A gente tem também o Sneasler aí, que tá muito em alta, né? Você não levar fake out também é legal. Eu cogitei usar Terra Água ou Terra Grass pra ajudar mais contra Dozo, mas como o Among Us tem Clear Smog, eu optei por Terra Ghost mesmo. E o Sacred Goggles, cara, ele é um item. É chato isso, mas ele é necessário. Por que ele é necessário? Porque se você não é Goggles, você não ganha Mirror. Ponto. Se você tá jogando de Ince Among Us, o seu oponente tem Goggles e você não ganha Mirror. Ponto. Pelo menos não deveria ganhar. Né? A menos que, sei lá, você tenha, sei lá, Komou, Goldengo, sei lá, super hate de Among Us, assim, né? Mas em circunstâncias normais, se você não tem Goggle, você tá em desvantagem na Mirror. Então isso é meio bosta, né? Porque em todos os matchups que não tem nem Among Us nem Lilligant, você quer se matar, né? Exagerado. Mas assim, todos os matchups que, tipo assim, não tem nem nenhum desses dois, né? Não tem Spore, você fica tipo, pô, uma Citrus Berry seria melhor aí, né? Qualquer outra coisa. Mas tudo bem. O Goggles é importante na Mirror, o Among Us é quebrado, o Among Us é um Pokémon completamente quebrado, broken. Então tem que ser Goggles. Não tem o que fazer. E vamos falar justamente do Among Us agora. O Among Us também com um set bem padrãozão. Ele só quer tancar o máximo possível e dar Rage Powder. E Pollen Puff nos aliados e, claro, Spore nos inimigos. É uma spread um pouco mais focada pro lado físico, né? Então a gente tive que ter um pontinho extra aqui na def. HP par para ativar Citrus Berry depois de um Super Fang, que hoje em dia ninguém tá usando isso no Malshode, mas só no Just In Case, né? E Terawadra, um ótimo tipo defensivo, principalmente para um Pokémon que é fraco a fogo, né? E no lugar de Protect eu optei por Clear Smog porque eu acho que esse time sofre um pouco contra Dondozo, ou pelo menos sofreria se eu não tivesse Clear Smog. Eu enfrentei um Dondozo no top 8 e eu quase perdi a partida, o meu amigo Fábio Alexandre jogou muito bem, só que ele nunca trouxe Dondozo. Inclusive foi uma dinâmica bem interessante, porque ele não trazia o Dondozo, o que eu joguei correto, porque ele tava com medo do Clear Smog Among Us. Só que era meio complicado pra mim, porque eu era forçado a trazer o Among Us, né? Eu sou forçado a trazer o Among Us contra Dondozo, porque senão eu não ganho de Dondozo. E ele se aproveitava disso, porque ele tinha Goldengo, Choice Band, Terraflame, Dragonite e Taunt Talonflame com Covert Cloak. Então, assim. É... E Terragrass Glimora. Então, assim. O... Você tem que ficar esperto com isso. Eu nunca. A MD3 foi pro jogo 3. Eu nunca tive coragem de não trazer o Almungus contra Dondoso. Mas se você tá muito confiante que seu oponente não vai trazer Dondoso, você pode não trazer o Almungus contra Dondoso, né? Porque, como eu falei, ele não vai ser muito útil contra Choice Band, Dragonite, Terraflying, Terragrass, Glimora, Covert Cloak, Talonflame e Goldengo Specs. Tá? Mas esse é o time. É... Algumas dicas gerais aí. Alguns matchups comuns. Vamos lá. Contra Trick Room. Contra Trick Room você tem várias opções, tá? Mas geralmente eu gosto de trazer Dragonite Garchomp com Ninetales e Incineroar atrás. Então, se o cara dá lead de Galade, por exemplo, você só dá Earthquake Terra Blast, alguma coisa morre, né? Se ele dá Wide Guard, o Galade morre pro Terra Blast. Se ele dá Follow Me, a Indeed morre.
e o seu adversário seta Trick Room. E aí depende, né? Se o Gallade, que vamos supor que ele entre com a Turtle, né? Se o Gallade tá vivo, ele vai ter um Gallade e uma Turtle no Trick Room e no Psychic Terrain. Então a play aí é muito simples. Você vai proteger o Dragonite e sacrificar a Ninetales. Você troca o Garchomp pra Ninetales, ela vai de arrasta pra cima, mas pelo menos ela tirou o sol, um turno de Trick Room foi estaleado e você entra com Incineroar. Esse Incineroar, isso é até importante falar, esse Incineroar ele é mais lento que Armarug e mais lento que Gallade. Então, graças ao dano do Earthquake, você dá Flare Blitz no Gallade, leva o Gallade embora e você continua jogando a partir daí. Se tiver no range de knockoff, você pode dar até knockoff, né, pra cobrir uma troca para Ursaluna, enfim. Isso é um plano de jogo contra Trick Room, né? E caso ele tenha dado o Wide Guard e perdido o Gallade, não NDD, a mesma coisa, só que em vez de você trocar o Garchomp, você troca. Em vez de trocar o Garchomp, você troca o Dragonite e da Earthquake mesmo. Ele vai ter uma Turtle e uma NDD, né? Fora do sol, você sobrevive, uma combinação de ataques disso, você perde a Ninetales, mas você dá um Earthquake Choice Band nos dois. Mas então eu gosto de fazer isso contra Trick Room. Existem outros planos de jogo. Você pode começar de ensinar a Mungus, por exemplo. Mas aí também depende dos itens, depende se tem Gallade ou não, se tem Zoroark ou não. O King Gambit pode ser útil contra. Enfim, depende de vários fatores, depende do time de Trick Room. Mas esse é um plano de jogo. Contra a chuva. Contra a chuva, geralmente você começa de Garchomp pra pressionar o Arcado. Se ele dá Terra Grass, você tem uma Ninetales esperando atrás, então tudo bem. E a Ninetales é importante estar atrás também, para caso o cara dele de básico Legion com pele para trás, né? A Ninetales, em teoria, ela poderia ser uma de boa, porque ela pressiona muita coisa em chuva. Ela pressiona o pele, pressiona o Arcaldo, caso ele detera e tal. Só que, se você dá ele de Ninetales e o cara dá ele de básico Legion, você não tem Protection na Ninetales nem no Garchomp. Então ele pode trocar o aliado da básico Legion, setar a chuva e matar alguma coisa. Então, assim, você até pode dar de Ninetales, mas é arriscado. Geralmente eu prefiro trazer Ninetales atrás. Então você pode trazer, por exemplo, Garchomp Amungus, ou então Garchomp Dragonite de lead, tá? E a Ninetales atrás. Leads boas no modo geral com esse time. Garchomp Dragonite é uma boa lead ofensiva. Incineroar Ninetales é uma boa lead. Ninetales Garchomp é uma boa lead, tá? E assim, eu acho que esse time provavelmente vai precisar de algumas atualizações para lidar com as mudanças do meta. Então a gente teve recentemente um time de Corviknight Psychic Seed ganhando o regional, time do News. Então isso é muito difícil de vencer, tanto que ele venceu desse time na final do regional europeu. Talvez de repente botar um Will Wisp no Incineroar, ou talvez trocar algum slot aí, eu não sei. Outra coisa que tá bem comum agora é Loaded Dice e Terafada Dragonite. Low kick nesse Dragonite é bem complicado. Porque se for o set de Loaded Dice sem low kick, o King Gambit ele é bom contra isso. Mas se for o Terafada com low kick, complica. Porque ele pressiona o King Gambit, né? Pressiona esse Dragonite, porque ele meio que ignora o Multiscale, né? Segundo hit pra frente. Então é chatinho. Chatinho de lidar. Mas você tem recursos, né? Você tem a Ninetales, você tem sempre a opção do Intimidate. Mas é que o problema é que geralmente o Loaded Dice Dragonite não é a única ameaça, né? Geralmente tem outras coisas batendo lá, um Golden ou um King Gambit. Tem muitas vezes redireção, né? Deveria ter redireção, enfim. Mas é um excelente time. Eu recomendo todo mundo dar uma usada nesse time, ele é bem bom. Eu recomendo. Se você tiver um campeonato, eu recomendo você se preparar contra esse time, porque é um time que provavelmente vai estar presente em qualquer campeonato que você enfrentar. E eu fiquei muito feliz com o resultado do time, eu fiquei muito feliz com o time. Com certeza é um dos melhores times que eu já buildei. E eu fico muito feliz que eles tenham até então ele esteja tendo o reconhecimento e tal do que ele merece, tá? É, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo que eu fiquei falando sem parar por mais de meia hora. Eu gostaria até de falar mais coisas sobre o time, mas o vídeo já tá ficando muito grande. Se você tiver alguma dúvida em relação ao time,
deixa aí nos comentários. Eu vou responder, tá? Vou responder. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo. Eu já publiquei também o Team Report em inglês com o Brady Smith. Bem parecido com esse aqui, no sentido de questão de conteúdo. E eu também vou fazer um vídeo daqui a pouco sobre atualizações do canal. E vocês podem ter percebido ou não, mas eu dei uma diminuída. Faz tempo que eu não apareço na Twitch. Eu não tenho postado tanto vídeo no YouTube. É porque eu tô bem na correria. Bem na correria. Mas eu vou. Se Deus quiser, eu vou fazer um vídeo explicando isso. Um vídeo rapidinho. Então é isso. Um abraço pra todo mundo. E até a próxima.